Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 13, vamos até o versículo 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 40. Vamos ver o 49 e ler alguns versículos. A página nessa daqui é 1192. Não sei se bate aqui, 1192. Então vamos ver. É de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque espero uma obra em vossos dias, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando Deus havia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, aqui no versículo 40, fala do julgamento de Deus. Claramente diz aos que rejeitam a verdade é Cristo. Ele falou: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ele exortou: vocês preparem. Como que vai preparar?
Preparem de aceitar o Salvador, de confessar os seus pecados, senão vocês vão ser julgados segundo a lei. Vocês estão querendo guardar a lei? O que está escrito na lei dos profetas. Então aqui, Cristo disse que Ele é o caminho. Então, eles tinham que procurar Jesus, que é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade e Jesus ele é a vida. Se fazendo tudo isso, crendo em Jesus, como falando para eles, de outras palavras, falando para o povo hoje, então Jesus cumpriu a lei. Então, quem estiver seguro daquela fé e confiança em Jesus Cristo, ele não precisa das guardas de lei, porque ele tem dentro dele, ele está com fé, com aquela confiança de quem guardou toda a lei, a perfeição da lei, o que a lei exigia, Jesus cumpriu e pagou. Então não carece mais o cristão se pôr debaixo da lei de Moisés. Quem está com Jesus está livre do que foi dito aos profetas. Quem está com Cristo. Aquele que não está com Cristo, ele está condenado. Porque vai ser julgado. Já está condenado, se ele morrer nessa situação. O profeta e os apóstolos também. O que a Bíblia diz sobre a ira de Deus. A ira de Deus está em cima de todo homem. Estão debaixo da ira de Deus ou que estão deixando Cristo de lado. Então não está aproveitando ou aceitando, crendo no sacrifício de Cristo na cruz, está rejeitando ele. Então, se ele estiver rejeitando a Cristo, quando a pessoa rejeita a Cristo, ele está dando margem do outro e entrar. Então, Deus está irado com o pecado. Todos serão julgados no grande trono branco. Todo aquele que não estiver com Jesus, ele vai ser julgado. O cristão vai ser julgado no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo é uma coisa, vai ser julgado os cristãos, os crentes, os salvos. Mas não com o mesmo julgamento do lado esquerdo de Jesus. Não com o julgamento do grande trono branco. Lá é julgamento, aquele que foi mais ruim, aquele que fez mais pecado, ele é condenado à morte. Não tem Jesus. Ele não é lavado no sangue de Cristo. Aquele que vai estar no grande trono branco. E é a maioria. Mas eles vão ser julgados também, para ser jogados lá no lago de fogo, mas vão ser de acordo com as obras dele, a ruindade, o que eles fizeram de mal. Eles vão ser. Deus ele é justo, tanto para um como para o outro. Se por um cristão que foi mais fiel, falando do cristão, que agradou mais a Deus, que pecou menos, serviu mais a Deus, ele vai ter mais recompensa lá no paraíso, lá no céu. Se ele tiver com o corpo glorificado, ele vai ter mais. E aquele que levou uma vida um pouco relaxada, não serviu tanto a Deus, ele não procurou aquela vontade, aquele amor, ele deixou o primeiro amor. Quando a pessoa se converte, naturalmente, ele vem bastante nos cultos, ele quer saber das coisas de Deus, ele quer pregar, mas ele quer converter o mundo inteiro. Ele está com aquela primeiro amor. E depois, vai esfriando. Então, aqueles eles vão ter menos recompensas. Eles perdem a recompensa. A salvação eterna, ela não perde. Ninguém perde a salvação. O cristão, nós vemos conversando para mim no carro. Nem que ele cometa adultério. Ele arruma outra mulher, só que ele tem que sustentar. Quem não ele arrumar? Tem que ser fiel.
Ele pecou, meteu adultério. Mas se ele abandonar, aí peca mais ainda. Você põe filho, deixa ele para o mundo, tem que sustentar. Ele não perde a salvação, ele perde a recompensa. Então, por isso, que o cristão deve ser fiel. Então, no versículo 41, ele diz: vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desapareci. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém for me contar. Irmãos, isso daqui, quando foi escrito, foi 44 anos depois de Cristo. 44 anos. O profeta Abacuque falou de antemão que Israel iria rejeitar a Cristo há 626 anos antes de Cristo. Quando ele falou que ia operar uma obra, falou que tem que operar uma obra, era isso, que Jesus ia nascer, Jesus, o Filho de Deus, ele ia morrer na cruz, ele ia pagar os pecados, ele ia sofrer equivalente ao inferno. Então, Abacuque já profetizou isso antes. Ele falou inspirado por Deus, para todos saberem naquele tempo. Ele deixou escrito como isso aconteceria, e aconteceu, passado mais ou menos, na Bíblia explicada, dá no cabeçalho 626 anos antes de Cristo. Por que Deus quis quebrar os 6? Deve ser usado. Então, olha o que é a profecia. Olha o que é ser inspirado. Hoje ninguém faz a coisa, erra. O profeta não errava, ele era por Deus. Então, e ele falou, ele escreveu para rejeitaram a Cristo, falou que ia rejeitar a Cristo, rejeitaram a Cristo, blasfemaram de Cristo, e mataram e crucificaram na cruz do Calvário. Depois nós vamos ver Abacuque, está Abacuque 1:5. Então, os irmãos, olha, o que o povo fizeram? E faz isso ainda hoje. O próprio Salvador, o Messias, prometido para eles. Jesus Cristo é quem pode salvar, não é a lei de Moisés, não é a lei, não é as nossas obras humanas, sacrifício, não é a frequência de igreja que salva, não é por fazer parte de uma igreja, por ser batizado, fazer parte da igreja que você vai salvar. Quem salva é Cristo. Para fazer parte da igreja de Cristo, para ele passar pelo batismo, primeiro ele tem que ser salvo. Essa pessoa deve ter passado por um novo nascimento. Ele deve ter com a fé firme, que ele não perde a salvação, por mais que ele pecar. Se ele abandonar a igreja e sair da igreja. Ontem numa casa pregando, achava estranho, fui lendo os lugares, explicando que não perde salvação de maneira nenhuma. Falar que o batismo na água lava, é o primeiro passo, não é o primeiro passo. Eu falei, é aceitar Jesus, esse é o primeiro passo. Aí ele é batizado, diz aí Romanos 6, eu expliquei. O batismo no Espírito Santo, ele fala batismo na morte de Cristo. Esse é o batismo no Espírito Santo que fala em Efésios. Uma só fé, um só batismo, não é o batismo da fé, tem vários. Tem vários. Uma só fé, fé que é em Jesus Cristo, não tem fé de duas fés. Fé em Jesus Cristo e fé em mim mesmo, no que eu vou fazer, então já não é fé. Um só batismo, batismo na morte, no sangue de Cristo, batizado no sangue de Cristo. Então, é Jesus Cristo que pode salvar em qualquer lugar que você possa estar. Pode ter qualquer lugar. Sem haver apelo,
Verdade. Pode ser salvo de qualquer lugar. Ou tempo, também qualquer tempo, mas faça o quanto antes que tardiça, antes que fica tarde. Faça enquanto é dia, que vem a noite vem. O que quer dizer? A morte. A morte é sinal de trevas, é uma escuridão para quem morreu sem Cristo. Abacuque ele prediz que ele falou antes. A incredulidade da humanidade, isso já vem velho, vem arrastando de trás, e não está melhorando, está piorando. Com respeito a Jesus Cristo como a fonte de toda a salvação. Aqui Abacuque 1, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque falou isso aqui 626 anos, e depois foi falar lá em Atos, lá, quem escreveu Pedro, lá tem o Lucas, que foi o que os escreveram, mas foi Pedro, e lá Paulo está falando, lá em Atos dos Apóstolos, citou isso aí, ó. O apóstolo Paulo aqui em Atos 13:41, ele comenta sobre Abacuque, e a sua previsão de 626 anos, imagine só. Quem hoje, por mais avançado que está a tecnologia, eles vão prever chuva daqui, vamos por quantos dias? Não fala o dia, não fala o dia certo, não fala 60 dias. Eles vão com a base do calor, da temperatura, todo o tempo, porque Deus dá sabedoria para as pessoas, e as pessoas não reconhecem isso. Quanto mais eles inventam as coisas, cria a tecnologia, mas tem um que está por cima, é ele que dá a sabedoria. E por causa da sabedoria, a pessoa não glorifica Deus, glorifica o homem. Então o seu argumento era esse. Assim como os hebreus não quiseram acreditar em Abacuque, quando Abacuque pregava, sempre o pregador, o profeta, os apóstolos, o pregador, tem alguém que acredita e tem aqueles que não acreditam. Quando ele prediz a destruição de Jerusalém pelos caldeus, não acreditaram. Assim também não acreditaram quando a salvação de Cristo foi oferecida para Israel, e a todo mundo também não acreditaram que vinha essa profecia que foi falada. E assim como os judeus não quiseram acreditar em Paulo quando ele pregava a destruição, ele logo estava pendente nas mãos dos romanos. A salvação é proclamada por meio de Cristo, como diz lá em João 8:12. Ontem lá na casa que nós fomos, nós pregamos João 8, do 1 até 50 e poucos, 51, 52, não me lembro. Eu pregava tudo. Aqui falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Não acreditaram. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe qual é a resposta que eles deram? Falei lá ontem. Disseram depois os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho é verdadeiro. E ali foi até quase o final, demandando com Jesus. Jesus faz pesos milagres, falando e eles respondendo, falando e eles respondendo. E foi embora. Por aí afora. 42. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Indica que alguns estavam tristes com as declarações de Paulo.
Quando Paulo pregava, alguns ficavam alegres, outros ficavam tristes. E assim também é hoje. Hoje, algum abaixa a cabeça quando está pregando, ou fica aborrecido, outros ficam ofendidos, e outros ficam com medo. Se vai pregar, falar muito do inferno, muito do inferno, fala de castigo, fica com medo. E outros criam mais ânimos. A mensagem é assim, ela tem o efeito dela. Ou fica mais alegre, ou cria ânimo, ou cria desânimo. Ou acha ruim, ou reclama. Volta, falta, volta mais vezes. Fica e volta mais vezes. Quando vão visitando, ele volta mais vezes. Vem mais aos cultos. E outros, uns quase não faltam e outros faltam muitos. Às vezes a mensagem deixa a pessoa com medo. Alguns convertem e outros ficam mais endurecidos ainda. É efeito da mensagem. Como João disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram. Vocês já lembram de qual que falaram? Duro é este discurso. Falou, muitos seguidores dele. Ele falou, quem pode ouvir? Irmãos, isso é velho. 43. E despedida a sinagoga muito dos judeus e dos prosélitos. Sabe prosélito? Aquele que aceitou uma doutrina, e ele abandona, ele está na doutrina, por exemplo, ele é um batista. O batista vem em todas as igrejas, todos os lugares que você for. Salvação é somente pela fé inteira. Não vem nada da obra do ser humano, da pessoa. É a obra completa inteirinha de Cristo. Ele assim. Aí depois ele vai para outro lugar, começa a ver, ele abraça outra doutrina contra o que ele aprendeu, que ele seguiu. Então, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, porque é religioso, também não é convertido, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Olha como é que ele fala. Ele exorta tudo que ia seguindo Paulo e Barnabé, os quais, eles, os dois, eles falando, exortavam o que? A que permanecem na graça de Deus. Permanecem. Permanecer é uma coisa que você fica firme. Olha, não larga. Vou até onde for, até o que aguentar, até a morte. Não negar o Salvador. Indivíduo que aceitou uma doutrina, já falei, uma religião diferente do que ele pregava. Ele pregava uma coisa, quando ele começa a pregar outra, não consegue. Irmãos, tem que ir firme na pregação. Costume é uma coisa. Você sai dessa igreja aqui, tem um costume, o jeito de trabalhar, o jeito de agir, o jeito de cada pessoa. Você vai para outra igreja, o costume é diferente. A pregação, a fé é a mesma. O jeito de cultuar. Nas igrejas do país chegam para fazer a oração, tudo levanta para orar, canta tudo em pé, com entusiasmo, e é tudo longo, por horário. Assim os cristãos tinham aceito a salvação pela graça, e depois se converteram ao judaísmo, se por debaixo da lei. O batista fez isso de novo. Não sei. 43.
E despedida a sinagoga, outra versão. E despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos religiosos, seguiam Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça. Então, Paulo decide ensinar os gentios. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que beleza! Juntar quase toda a cidade, olha bem. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Deve ficar no público assim. Imagina. Para ouvir a palavra de Deus. Hoje está difícil para você fazer que os membros da igreja, que os cristãos ajunte para ouvir a palavra de Deus, para louvar o Senhor. Está difícil. Vamos fazer milagre? O que vamos fazer? Hoje seria nos cultos nos templos, nas casas, talvez louvar a Deus e ouvir a mensagem, para ouvir o Evangelho, as boas novas a respeito da salvação eterna. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse: por isso que nós seguimos a doutrina dos apóstolos, a doutrina da Bíblia. Não fala que perde a salvação. Ele disse, na verdade, dá ênfase, fala duas vezes, ó, na verdade. Vou dizer que aquele que crê em mim, Jesus diz, é para crer nele, não é para crer em outro, não é para crer em santo, não é para crer, nada. Não é para crer em religião, nada, em obras, todas as coisas. Crê em mim, tem a vida eterna. O que é eterna? Para sempre, tudo sempre. 48, ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Que pão? Ele não é o pão. A mulher faz um pão, que virou um modelo de fazer um pão, ponta para frente, é chique. Pão. Eu tiro a folha até bonito, olhar. Pão. E que Jesus, esse pão é para alimentar o pão, o corpo, que precisa de alimento. Mas Jesus é o pão que desceu do céu, que alimenta, que salva, que alimenta. Quem comer esse pão não morrerá, tem a vida eterna. Jesus, ele alimenta, esse comer, alimentar com esse pão, alimenta a nossa alma, o nosso ser. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eles são figurados, maná se não comer, morreram. Vocês comem tudo, qualquer coisa que vocês comem, vocês morrem. Mas esse pão não morre. Quem comer não morre. 51. Eu sou o pão vivo. Pão vivo, não é pão morto. Pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eu comi esse pão, e vocês também comeram esse pão. Minha carne de Cristo. Viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Mas não é para comer a carne de Cristo, estou se expressando. Que eu darei pela vida do mundo. A carne dele, a física, a carne de Cristo que ele deu na cruz. Ele deu, entregou o corpo dele, sofreu, derramou sangue, foi, fiaram lança nele, bateram, deram punhalada de mão fechada, tampavam nele, batiam nele e falavam assim, quem é que te bateu? Porque Jesus lhe falava as coisas. Abusaram de Jesus demais. Como que o homem é cruel? Desce aí da cruz, sendo o rei dos judeus, puseram coroa, ele que dizia que era rei, não rei, tem aquela coroa tudo bonita, né? Ele não coroa no meio de espinho, sangue. Irmãos, eu não assisto o filme dessa coisa. Nada que fala da paixão de Cristo.
Isso é uma idolatria, é pecado. Você fica assistindo aquilo. Põe lá uma pessoa de cabelo longo, pedindo que Jesus não era de cabelo longo. A Bíblia não fala o retrato de Cristo. Que faz, só fala que da barba até, porque fala da barba de Arão, né? Fala que cabelo crescido para o homem é desonroso. Bom, não vou entrar nessa questão. Mas Jesus, ele foi zombado. Jesus, ele dizia que era rei. E tudo que Jesus, então eles não acreditaram em Jesus, chicotavam Jesus, falavam assim: desce da cruz, de ninguém é que te bateu, pronto, e assim. Então ele veio para salvar o mundo. Então os judeus vendo a multidão, 45, bom, no 20, 44, e no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade, chama a atenção dele, prestar atenção, para ouvir a palavra de Deus, o povo. Então os judeus, vendo a multidão, curiosidade, encheram-se de inveja, porque a multidão estava curiosa, querendo ouvir a palavra de Deus, falando no versículo 44, encheu todo o povo da cidade. Então os judeus, encheram de inveja e contradizia o que Paulo falava. Quando Paulo estava pregando, encheu, que é Paulo, o povo. Então ele começava a contradizer o que ele estava pregando, contradizendo e blasfemando. Então os judeus vendo a multidão se encheram de inveja. Foi talvez uma surpresa para os judeus, que não esperavam essa grande multidão. Os líderes religiosos, falando dele, da sinagoga, procuravam contradizer o que Paulo falava. Paulo era pecador, porque eles olhavam o que Paulo era antes, então eles não davam como valor esse homem falar desse jeito. Porque quando a pessoa tem um passado bem negro, ele se converte, leva tempo para a pessoa, o povo acreditar nele. Vai ser, ontem ele era beberrão, ficava brigando, mexendo com tudo, com os vizinhos e tal, dando escândalo, perturbando a cidade, as ruas, gritando no meio da rua. Tem tanta coisa que perturba, né? Som alto, fazendo tudo. Irmãos, aí aí ele se converte, aí ele vai tagar tudo isso. Pronto, é estranho. Aí eles blasfemavam de Cristo também, blasfemavam de Paulo e blasfemavam de quem Paulo estava pregando, como eles blasfemaram de Cristo. A blasfema não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece, no intermédio do Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. Ele blasfema e recusa a aceitar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, entrar na vida dele para fazer morada. Ele não aceita e ofende. Esse é o pecado que não tem perdão em aqui lugar nenhum. Por quê? Ele vai para o inferno. Por mais que ele blasfeme na vida dele, que ele pode xingar Deus, pode falar o que for, blasfemar de todo tamanho, com palavras, mas se ele se arrepender, ele tem perdão, se ele nascer de novo. Aí diz, blasfêmia do Espírito Santo tem perdão. Fala que por causa de falar daqueles bons, está blasfemando, então não tem perdão. Agindo em virtude do sacrifício de Cristo realizado na cruz em favor do pecador, eles iam contra, eles agiam contra o sacrifício de Cristo, pecado. 46,
Vamos parar aqui, porque não dá para terminar. Faça da hora. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgai digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio. Vocês não querem ouvir? Ninguém é obrigado a você insistir. A gente prega com uma pessoa que quer ouvir. Se a pessoa não quiser ouvir, não precisa nem tem pessoa que não, que ele fecha. Se ele percebe que você vai falar, ele fecha. Então não é pregar. Então ele fala, é mistério. Quer dizer, é necessário. Essa palavra mistério, era necessário que a vós se fosse pregasse primeiro a palavra de Deus. Primeiro é necessário que eu pregar para vocês primeiro. Vocês rejeitaram. Vocês julgarem digno da vida eterna. Vocês julgam. Vocês que estão julgando digno da vida eterna. Vocês não precisam do Evangelho? Não precisam de Jesus? Você acha que vocês guardam a lei? Acha que são santos? Acha que já tem a sua religião? Então, quando a pessoa sinta assim, então ele acha que não precisa de Jesus. Ele crê que é Jesus de barro, que anda aqui. O Bacuque mesmo fala, capítulo, não me lembro qual é o capítulo que é, fala muito das pessoas. Não tem espírito, não tem isso, aquilo. Então, irmãos, então vamos ficar onde começamos? Então, vê depois, irmãos, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Então ele falou aqui, vê depois que não venha sobre vós, não foi, irmão? Vê depois que não venha sobre vós o que está dito na lei do profeta. E faz isso para preparar a população. Vê que não venha. Para não vir, só tem um que impede, é o Espírito Santo de Jesus. Aceita Jesus, está livre. Se morrer sem Cristo, então vai vir tudo aquilo que foi falado na lei do profeta. E por aí afora. Amém? Então que Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus permitir. Acho que é uma mulher pregada para não estresse, talvez. E no fim da semana aqui, que esteja uma noite que vamos cantar. 386.
Aleluia.